tentar aqui já localizar Tatiana Mendes. Vamos ver aqui se já é possível a gente localizar Tatiana, a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Ver se já é possível. Vamos ver aqui, localizar Tatiana Mendes Cunha. Vamos ver. Ver se a gente já consegue aqui. Tatiana Mendes Cunha, vamos ver. Nossa convidada de hoje. Ainda não, vamos ver aqui. Tatiana Mendes Cunha. Daqui a pouquinho vamos tentar novamente, ainda não foi possível. Bem, gente, o Carlos Santos aos Vivos é uma proposta jornalística experimental que a princípio é desenvolvida no nosso endereço aqui no Instagram, mas em poucas semanas nós teremos uma convergência de plataformas com outras plataformas no YouTube, no Facebook, para que tenhamos o máximo de opções para os internautas, as pessoas que começam a gostar, a participar dessa iniciativa, ok? Vamos lá tentar novamente aqui, conversar, falar com Tatiana Mendes. Vamos ver aqui se a gente consegue. Tatiana. Acho que agora vai dar certo. Aqui Tatiana Mendes Cunha. No Carlos Santos aos Vivos dessa segunda-feira, dia 31 de agosto. Olha aí. Boa noite, Tatiana. Boa noite, como vai? Muito prazer estar no seu programa. Obrigado a você, Tatiana. A gente sabe como você é uma pessoa ocupada, advogada, consultora, mãe, esposa de Carlalho, que deve estar aí na redondeza, né? Então, muitas obrigações. Estamos assistindo. Pois é, que bom. Então, eu sinto-me muito lisonjeado por você ter atendido o convite, pois eu sei como você é ocupada. Então, seja bem-vindo ao Carlos Santos aos Vivos. Prazer é todo meu. Eu que fico muito feliz e honrada com o seu convite, né? E espero que todas as pessoas que nós gostamos estejam aí participando e interagindo conosco. Espero também. Uma pessoa que ameaçou participar e acompanhar foi Honório de Medeiros, um amigo comum que nós temos, né? Eu já vi Honório por aqui, ele está nos assistindo. Eu até estranho, porque pela idade avançada dele, esse horário, ele já deveria estar dormindo depois de ter tomado a papinha, né? Mas não, que bom, não diga isso. Você tem prestígio. Ele jamais deixaria de nos assistir. Mas para mim é uma honra, né? A amizade de Honório, desde os bancos da faculdade, é uma honra enorme, né? Eu gosto dele de coração. E às vezes nós passamos muito tempo sem nos encontrarmos, mas toda a vida que nós nos encontramos é aquela satisfação. Ah, que bom. Tatiana, o Carlos Santos aos Vivos é um projeto jornalístico experimental em que a gente busca trazer aqui para um bate-papo informal, coloquial, pessoas dos mais diversos matizes sociais e atividades humanas, com atuação no Rio Grande do Norte ou além das divisas do Rio Grande do Norte. Você é a nossa convidada na edição 16 e vamos bater papo nesse tempo, conversando sobre os mais variados assuntos. Mas, acima de tudo, conhecendo você. Muita gente lhe conhece, sabe da sua atividade profissional, desse seu mundo, no seu mundo jurídico e também com incursão na política, mas nós queremos conhecer Tatiana sob outros ângulos. Por exemplo, Tatiana, a origem de Tatiana Mendes Cunha. Eu sou natalense, né? E sou filha de um moçoroense, Dalton Barbosa Cunha, e de Terezinha Mendes Cunha, que é uma paraibana bem valente, com 1,5 m, uma mulher muito forte, né? Que ficou viúva muito cedo e nos criou a todos, né? Como uma fera, né? Como um pai e uma mãe. Então, eu nasci deles dois. Meus avós são rio-grandenses e paraibanos, né? Então, eu sou
neta de Joaquim Mendes e Cacilda, e de Zacarias Cunha e Alba Barbosa. Né? Então, Mossoroense. ele moçoroense. Aliás, ele de Campo Grande. Né? Ele de Campo Grande, porque meu avô era comerciante, né? E era de Campo Grande. Eu digo que meu avô foi quem abriu a BR de Campo Grande a Mossoró para fazer comércio. Então, ele levava tecido, né? E outras mercadorias em jegues, em burros. Né? E ele foi um comerciante em Mossoró durante muitos anos. Isso na primeira metade do século passado, né? Isso. E aí nasceram em Mossoró, em Campo Grande, a maior parte dos meus antecedentes paternos, inclusive o meu avô. Meu avô é de Campo Grande e foi morar depois em Mossoró, junto com meu bisavô, né? E lá ele cresceu e depois casou e foi juiz, né? Meu avô. E foi juiz em muitas cidades do interior. Então, meu pai é moçoroense, mas muitos dos meus tios nasceram espalhados em Alexandria, em Apodi, em outras cidades do Alto Oeste, onde ele foi juiz. Vocês são quantos irmãos, filhos de Terezinha e de Dalton? Nós somos 3, né? Eu tenho uma irmã, Elke, que é a caçulinha da família, e tenho Dalton, filho, que é o meu irmão do meio e mora em Mossoró. Ele mora em Mossoró e Apodi, ora em Mossoró, ora em Apodi, porque, na verdade, ele mora em Apodi, mas os filhos estudam em Mossoró. Então, eu tenho raízes aí na tua terra. Nossa, né? Portanto, nossa. Não tenho dúvida que nossa. Tatiana, você, a gente sempre associa, pelo menos eu que trabalho com jornalismo político, sempre associo o seu nome ao seu sobrenome, o Cunha, de Dalton Cunha, deputado estadual. Foi líder no governo Cortes Pereira, Tarcísio Maia, Assembleia Legislativa, um médico atuante, morreu muito jovem, como você mesmo falou. Eu queria que você apresentasse Dalton Cunha para essas gerações que não o conhecem, talvez saibam da sua existência porque o nome de uma rua ou coisa parecida. Morreu muito jovem, como você mesmo falou. Eu queria que você apresentasse Dalton Cunha para essas gerações que não o conhecem, talvez saibam da sua existência porque o nome de uma rua ou coisa parecida. Meu pai morreu em 82, portanto, nós éramos muito novos, né? Mas nós convivemos muito intensamente com meu pai. Meu pai era político e, como todo político, gostava muito de rua, como dizia minha mãe, né? Então, mas ele foi um pai muito presente, né? E nós sentimos muita falta dele quando ele faleceu. Papai foi médico, né? E foi hematologista, foi fundador do primeiro banco de sangue e o primeiro norte rio-grandense hematologista. Ele foi para São Paulo, onde fez residência e onde tinha morado antes, porque, na verdade, naquela época, ele já tinha um envolvimento político e era secretário-geral da UNE. Logo em seguida, ele veio para Natal e aqui montou o serviço de hematologia, o primeiro do Rio Grande do Norte. Quando meu avô deixou de ser deputado, essa herança política passou a ser de papai. Então, ele foi para a Chapada do Apodi e lá fez o seu, vamos dizer, o seu berço político. Então, foi na Chapada e em Apodi que papai teve a maior parte dos votos dele e onde ele se credenciou para ser deputado no lugar do meu avô. Papai foi eleito e
da primeira vez. Da segunda vez, ele ficou na suplência e assumiu. E morreu deputado, mas aos 46 anos, muito jovem. Sem dúvida. Ele foi um parlamentar que gostava do regimento. Então, papai se encantou pelo regimento. Eu, na verdade, acho que papai foi um advogado frustrado. Ele queria, no fundo, fazer direito. Mas como meu avô era desembargador e filho tem mania de fazer o que o pai não quer que ele faça, né? Ele seguiu medicina. Ou talvez ele tenha feito medicina para conhecer a minha mãe, porque ele foi fazer medicina na Paraíba. Nessa época não tinha medicina, né? No Rio Grande do Norte. E João ela Pessoa? era paraibana. João Pessoa. E em João Pessoa. Então, ambos estudaram em João Pessoa e ambos se casaram e vieram morar em Natal, né? Minha mãe sempre trabalhou e ela dizia assim, eu só me caso depois que eu estiver formada. E realmente foi assim, ela formou-se num dia e no dia seguinte ela casou e veio morar no Rio Grande do Norte. Tatiana, e eles construíram aqui a vida no Rio Grande do Norte. Tatiana, nós já temos aqui a participação de várias pessoas, lhe cumprimentando, vários amigos, familiares. João Oliveira, boa noite, amiga. Amigo Carlos Santos. Honório de Medeiros, está acordado, viu? Boa noite, Tatiana, que bom. Tereza Cunha, sua filha. Olá, mamãe. Olá, mamãe. Nós temos também aqui a intervenção aqui de Carlyle, abração. Honório mandando um abraço para Carlyle. Tatiana, você fala em direito, você fala que seu pai pode ter sido um advogado frustrado. E o direito surgiu como na sua vida? Carlos, você não acredita. Mas você contando, eu vou tentar, né? O direito surgiu na minha vida como uma das muitas possibilidades, né? Eu costumo dizer para os meus filhos que eles nunca tenham pressa de escolher, porque o momento da escolha vai surgir. Eu escolhi quando estava na fila para fazer a inscrição do vestibular. E eu estava em dúvida entre medicina, direito e arquitetura. Na hora eu escolhi direito. Eu acho porque meu pai e minha mãe eram ambos médicos, né? Então, aquela história de contrariar os pais. Mas eu sou muito satisfeita com a minha opção, mas teria sido uma boa médica, né? E teria sido uma excelente arquiteta. Então, eu, na verdade, hoje em dia, eu penso assim, será que não dá para fazer um curso superior, um outro curso superior? Mas a gente já tem tanta coisa para fazer, né? E eu já vivo tão assoberbada que jamais teria tempo de fazer uma outra opção. Afinal, aos 57 anos, é melhor eu me concentrar em ser boa no que eu gosto de fazer, que é advogar. Tatiana, eu tenho visto que toda vez que eu convido alguém, normalmente eu não conheço essa pessoa o suficiente. Então, eu começo a fazer um estudo, uma pesquisa, e procuro não me prender a perfis biográficos, nada que seja muito formal e que me seja enviado de algum modo. Eu procuro sondar, é a natureza do jornalista. E eu vejo, por exemplo, nas suas redes sociais, você tem uma enorme preocupação com o aspecto social, com a questão da educação. Você postou recentemente, por exemplo, fotos e uma síntese de uma reportagem de estudantes dentro do mato, digamos assim, no campo, buscando sinal de internet para poder estudar, sob abrigo de tendas improvisadas, uma situação constrangedora. E eu, particularmente, fiquei assim, muito abatido vendo aquilo, porque a gente entende, eu considero que não há outra saída para esse país e nenhuma civilização que não seja o caminho da educação. Eu quero saber o que a leva digamos, a ter esse interesse tão pertinente pela educação, por essas causas sociais. As minhas redes sociais, é engraçado, né? Eu toda vida me policio e eu digo assim, agora eu só vou postar coisas típicas de rede social, né? Então, quem tem Instagram, geralmente não está muito afim de ver problemas ou situações de crises ou nada muito polêmico, né?
As pessoas querem ver as flores, né? As viagens, os pratos. É típico do Instagram, é típico das redes sociais. Eu costumo Mas eu falar não que o consigo Instagram é uma espécie resistir. de revista Caras. Eu não consigo resistir, né? E aí, vez ou outra, eu me deparo com algumas fotos e algumas situações que aí eu tenho vontade de escrever, né? E tenho feito isso com uma certa frequência. Eu acho que pelo menos uma vez por semana eu coloco uma postagem mais reflexiva. Aquela situação das crianças, né, que não têm acesso à internet, ela me toca profundamente. Por quê? Antigamente, quando eu era adolescente, minha mãe dizia para mim: minha filha, você tem que aprender inglês, porque o inglês é seu futuro. Tanto é que a minha mãe, apesar de viúva e de todas as dificuldades, ela fez um esforço sobre-humano para que nós fizéssemos intercâmbio nos Estados Unidos. Então, todos os 3 filhos dela foram morar fora, foram morar nos Estados Unidos. Eu acho que hoje o inglês de antigamente, o inglês, claro, que continua sendo uma necessidade, mas o inglês de antigamente é o acesso à internet, é o acesso à informação, né? Acho que as pessoas daqui a algum tempo não vão conseguir sobreviver bem sem saber operar os aplicativos, né? Sem saber acessar a internet. Não vai ser possível participar da vida social, não vai ser possível trabalhar sem esse contato. Então, eu fico muito encantada com um pai pobre, né, no interior desses estados que tem mais dificuldade de comunicação, de acesso às redes, com a preocupação deles. Porque ser pobre não significa ter desconhecimento da realidade e vontade que os filhos cresçam, né? Então, às vezes, a gente assistia muito os pais de crianças mais pobres fazerem todo o esforço para colocar o filho no curso de inglês. Hoje, os pais fazem todo o esforço para que os filhos tenham acesso à rede, e uma rede rápida. Então, aquela cena me sensibiliza bastante. Existem muitos programas de acesso à internet, mas eu tenho a impressão que isso deveria ser tratado pela educação, pela comunicação dos governos, com muito mais atenção, sabe? Seria uma política de Estado, Tatiana? Uma política de Estado? Seria uma política de Estado, né? Então, não adianta só você hoje ensinar uma criança a ler, né? Ela tem que ler e ela tem que ler na internet. Ela tem que saber ter contato com o mundo virtual. E não é só para operar o aparelho lá do caixa do banco, né? É para que ele tenha acesso à informação. No tempo da gente, né, a gente pesquisava na Barça, né? E hoje não. Hoje, e a Barça não era para todo mundo, né? A Barça não era para todo mundo. Era para quem tinha dinheiro. E hoje não. Hoje é mais barato. É mais barato. E as crianças têm uma chance muito maior de formar, né, de cultura, de educação através da internet. Eu lembro muito, Tatiana, da minha época, a Enciclopédia Britânica, Seleções, Tesouros da Juventude, e minha mãe tinha uma avidez por conhecimento, meus velhos, e eles empurravam conhecimento na gente como quem alimenta o corpo, né? Mas era um alimento que até hoje a gente se nutre e até hoje é instigante. Quando eu uso o retrovisor do tempo para enxergar essa época, às vezes em que eu relutava na leitura, poxa, fantástico. Então você fez uma analogia muito interessante a essa questão dessa época, desse passado, e hoje que é a internet, que eu trato como admirável mundo novo, com todas as suas distorções, com todos os excessos que nós testemunhamos, e muitas vezes somos obrigados a engolir goela abaixo. Mas eu digo sempre que a internet é um admirável mundo novo, e nós estamos ainda na idade da pedra.
Estamos aprendendo a viver nesse mundo. Tatiana, você falou agora sobre educação, sobre internet, etc. Falou sobre o direito agora há pouco, sobre o apetite pelo direito. Você já atuou como professora adjunta na UFRN, consultora do Estado, ex-secretária-chefe do Gabinete Civil, tem um escritório, o Mendes e Cunha, me parece, né? Sócio, criadores, sócios. Desde quando o seu escritório foi implantado? Eu sei que é um dos grandes escritórios desse estado do Rio Grande do Norte, de muito conceito. Eu me formei em 87 e fui embora morar em São Paulo. Fui fazer minha pós-graduação, meu mestrado. Lá chegando, eu descobri que o que eu gostava mesmo era de trabalhar com o direito. Eu não tinha um perfil acadêmico, né? Não era parecido comigo. E aí eu procurei logo me empregar num escritório de advocacia. E procurei um grande nome, que era amigo de Ivan Maciel de Andrade, de Diógenes da Cunha Lima, que era o professor José Alexandre Tavares Guerreiro. Só fera, viu? Era um Só fera. Oi? Só fera. É uma fera. E aí, resultado. Chegando lá, ele olhou para mim e disse: eu não estou precisando de uma pessoa para trabalhar. Aí eu disse: doutor Alexandre, mas eu estou precisando trabalhar. Então eu venho para cá e o senhor não precisa me pagar nada. Aí eu disse: mas eu não tenho uma função para você. Aí eu disse: não é possível, o senhor não tem uma função para mim. Ele disse: ah, tenho. Você vai fazer releases para mim. E eu comecei a ler todos os jornais do país que nós não tínhamos acesso aqui. Eu nunca tinha ouvido falar da Gazeta Mercantil. Então, eu li a Gazeta Mercantil, eu li a Folha de São Paulo, eu li o Globo, né? Eu li o Estadão e eu selecionava para ele o que eu achava interessante. Eu tenho a impressão que o doutor José Alexandre, na verdade, estava querendo dizer para mim: menina, você precisa conhecer o mundo. Porque naquela época não existia computador, não existia internet, né? Era 86, 87, isso não existia. E eu comecei a trabalhar. E foi, na verdade, o trabalho como advogada que mais me empolgou em São Paulo. Eu passei 3 anos morando em São Paulo e fiz muito mais advocacia do que o aprendizado como mestranda na PUC. Estudei com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello e fiquei fascinada pelo direito administrativo. Depois de 3 anos, eu disse assim: está na hora de eu voltar para Natal. Eu vou fundar um escritório e vou trabalhar basicamente com direito administrativo. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei aqui, mamãe me ajudou a construir o meu primeiro escritório. E as pessoas me perguntavam: mas você não vai trabalhar com fulano, não vai trabalhar com Beltrano? Eu dizia: não, eu quero fazer o meu escritório do jeito que eu sonhei, né? No modelo que eu pensei desde São Paulo. E eu não queria sócio, né? Eu queria pessoas que pudessem ter dentro do escritório a mesma possibilidade de ganhar dinheiro que eu. Então, eu estabeleci percentuais. 30% era para a gente pagar as despesas. 20% era a originação, ou seja, quem trazia o cliente. E 50% para quem trabalhava na causa. Então, a minha vida inteira, né, de 89 para cá, foi quando nós fundamos o escritório, eu trabalhei sempre assim. Então, todas as pessoas que chegam ao escritório, elas têm a mesma possibilidade de conquistar cliente e de ganhar dinheiro que eu tenho. E o meu perfil principal de cliente foram clientes da área administrativa. Então, é alguém que tem um problema com a licitação, é um servidor público, né? É alguém que tem algum conflito com o Estado. Porque eu sempre acho que o cidadão diante do Estado é um pobre sofredor. O Estado é muito forte. O Estado é muito forte, né? E, embora ele cifra, né, ele oprime igualmente. Então, eu gosto de defender o cidadão contra o Estado. E não é Estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, eu nem tenho clientes que advoguem
que patrocinem, não patrocinam ações contra o Estado. Meus clientes principais são pessoas que lutam por defender os seus direitos em face da Universidade Federal e de outros órgãos da União, né, e a própria União. Tatiana, muita gente participando aqui, olha aqui. Camilo Collier, boa noite, amiga. Maírton França, um abraço apertado em Tatiana, beijo. Adriana Fernandes, boa noite, amiga. Elke Cunha, boa noite, Carlos. Boa noite. Todos vivos aqui. Ana Melo, perfeita analogia. Ela se refere à questão da internet e da época da leitura da Barça, da Enciclopédia Britânica e outros que nós conversamos aqui. Naide Rosário, independentemente de acesso à internet, no sentido da educação, você acha possível ganho no aprendizado em 2020? Você responde daqui a pouco. Marlos de Góes, show, doutora Tatiana. Pensa na mulher que eu gosto. Gustavo Negreiro, jornalista, advogado. Boa noite, Gustavo Negreiro. Boa noite, parabéns aos dois. Elke Cunha, Tatiana era leitora de seleções de Reader's Digest. É essa a pronúncia? Meu inglês não passa do book. Digest, né? Meu inglês não passa de book. Você acha, então, a pergunta de Naide Rosário, independentemente do acesso à internet, no sentido da educação, acha possível ganho no aprendizado em 2020? Eu acho que nós estamos diante de uma necessidade, né? Então, não há uma opção do ensino virtual, até porque os estudantes e os professores e as escolas, elas não foram preparadas para esse momento. Então, o meu filho, por exemplo, ele tem uma enorme dificuldade de acompanhar as aulas. Porque quais as idades dos seus filhos? Tem 15 anos e a minha menina tem 12 anos. Por quê? A internet, para ele, está sempre relacionada, né, com jogos virtuais, com o videogame, com o NBA. Então, são coisas muito rápidas, são imagens rápidas, né? São falas rápidas, são movimentos. E a aula é muito cansativa ainda. Então, acho que as escolas não tiveram ainda a possibilidade ou a experiência virtual. Eu mesmo, acompanhando o meu filho numa aula, eu sinto que é muito cansativo. E às vezes ele fica de 7 da manhã às 12h40. Né? É um negócio massacrante, é uma experiência massacrante. Então, eu acho que o aprendizado vai existir, mas que vai ser muito aquém de uma experiência presencial. Se eu pudesse, os meus filhos estavam na escola. Você falou, se eu pudesse, meus filhos estavam na escola. É época de voltarem à escola? Eu acho que sim. Eu sempre defendi que as crianças deveriam ser resguardadas, até porque são elas as maiores transmissoras do vírus do Covid, né? Mas agora, eu acho que já estão exagerando, né? Que todas as escolas já começaram, pelo menos as privadas, já começaram a criar protocolos para evitar essa contaminação. E talvez para as crianças mais jovens, não. Mas para os adolescentes, né, o dano que eles têm do aprendizado não é o dano maior. Eu acho que a falta do convívio social tem provocado prejuízos psicológicos, inclusive, né? Eu tenho amigos dos meus filhos que relatam depressão, tristeza, pela falta de convívio, pela falta de trocar essa relação social com os colegas. Eu acho que é hora, sim. É hora de fazer com cuidado. Eu acho que deve ser uma opção. Então, se eu tenho uma criança que tem uma comorbidade, ou se eu tenho alguém em casa que é mais velho, que não pode se contaminar sob o risco de morrer, de adoecer e morrer, né? Então, esse risco existe. Para essas crianças, eu acho que nós teremos um ensino híbrido, mas é necessário, sim, que aquele pai que sinta a necessidade de mandar o seu filho para a escola
tenha essa possibilidade. Eu ando defendendo isso há algum tempo, Carlos. Eu acho que você abre um debate e nós nos sentimos que esse espaço tem se tornado ainda mais significativo, porque não é só jogar a conversa fora e sei lá o quê, como diz a propaganda que nós promovemos. O Carlos Santos Alves também tem aberto espaço aqui para debates interessantes, para exposição de ideias, projetos, para o conhecimento, para a interação, a divergência. E eu acho que quando você levanta essa proposta, essa ideia, aponta esse caminho, é importante que todos os segmentos que de algum modo estão envolvidos debatam, e debatam com consistência, e não com achismo, né? Nem com essa polarização doentia que alguns promovem. Tatiana, em relação à educação, nós já falamos aqui no início do nosso bate-papo, e você puxou esse debate em relação ao ensino presencial, a esse momento que nós estamos vivendo. Eu lhe pergunto o seguinte, a questão da internet, a partir de agora também, em sua ótica, passa a ser vista sob outros ângulos? Importante a aula presencial, mas esse excesso de internet também é algo a ser discutido? As crianças precisam correr, bater com o queixo na calçada, se arranhar, né? Eu acho que dá para nós temos que estabelecer com as crianças um misto, né? Eu tive uma infância muito feliz. E uma das coisas mais felizes da minha infância foi a possibilidade de passar o mês de julho na Chapada do Apodi, né? Então, a gente amanhecia o dia, ia para o curral e passava o resto do dia solto na buraqueira, né? A gente só retornava no final da tarde para tomar banho de cuia, porque lá não tinha energia nem água encanada, né? A gente voltava no final do dia e almoçava na casa dos moradores e andava de bicicleta, a cavalo. Esse contato, né, com os animais e com a natureza me tornou uma pessoa mais privilegiada, porque eu me relacionava melhor com as pessoas, né, do que um adolescente, do que uma criança que vive trancada num apartamento. As crianças hoje, elas não têm essa convivência. Isso é muito importante para a formação. Então, elas começam a ficar muito seletivas. Elas escolhem a comida, né? Elas escolhem as amizades, tudo isso pela internet. Então, eu acho que as vivências que não sejam virtuais, as vivências reais, elas são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Demais, acho que nós devemos... E acho que até por isso eu acho que é importante a volta à escola, né? Tá certo. Help Soares, isso mesmo. Meu aqui, cursando o 3º ano de ensino médio, ele reclama que a aula está chata. Acredito que não tem aprendizado nenhum. A mesma Help Soares, né? As escolas privadas estão preparadas para receber seus alunos? Naide Rosado, Tatiana lavou minha alma. Meu neto de 12 anos adormece assistindo às aulas, mas não tenho coragem de mandar os netos às aulas presenciais. Tomás, doutora Tatiana, uma mulher brilhante e admirável. Naide Rosado, outra vez. Os netos dela jogam Xbox? É Xbox ou é Xbox? Você tem que me esclarecer, porque além de eu ter um inglês indigente, esse negócio de jogo eu desconheço. Xbox ou Xbox? Carlos, eu outro dia acordei de madrugada e meu filho estava jogando, né? E eu entrei no quarto dele, ele estava jogando GTA. Então, eles iam fazer um assalto a um banco. E engraçado que eles tinham a fuga, né? E eles podiam morrer durante a fuga. Eu fui assistindo aquilo, era tão real, que se realmente nós temos que ter mais cuidado, porque aquele mundo é muito real. E é muito fácil a criança substituir, né, a realidade. E às vezes eu entro e digo, meu filho, isso é uma cena de violência, né? Desde pequenininho eu dizia para ele, mamãe, isso é um jogo.
Isso é um jogo, ou seja, eu não vou me influenciar. Não pense que eu vou ficar violento porque eu estou estudando. Mas eu acho que a internet está dominando muito a nossa vida. Você sabe uma coisa interessante que eu percebi agora? Eu hoje trabalho na Assembleia Legislativa e eu trabalho na diretoria legislativa. Então, eu sou responsável, né, pelo processo legislativo, desde o seu início. O deputado faz um projeto de lei e encaminha direto para a diretoria legislativa. E por isso eu sou obrigada a acompanhar as sessões. Eu acompanhava as sessões presenciais e hoje eu acompanho as sessões virtuais. A nossa adaptação foi imensa. Não só o trabalho de todos os servidores de forma virtual, mas dos próprios deputados. E engraçado é que eu sinto que o debate ficou mais produtivo, né? Porque antes você entrava no plenário, os deputados brincavam um com o outro, você tinha um que se concentrava, né, e outro não. Cafezinho, cafezinho. Mas agora, na televisão e usando a internet, o debate ficou muito profícuo, né? Mais Eu concentrado. considero também, Tatiana. Eu tenho considerado isso também. Eu acho que tá mais ágil, está mais dinâmico, está mais intenso, está mais útil. Eu nunca imaginei que nós fôssemos ter uma adaptação tão rápida, né? E o presidente Ezequiel, ele comprou essa ideia, né, de estimular a tecnologia, de estimular a TI. Então, não só o processo hoje está todo virtual, como o debate é virtual. Nós vamos voltar agora a ter sessões presenciais. Mas em nenhum momento eu achei que se deixou de fazer um bom trabalho porque foi feito através da internet. Então, eu acho que a internet vai penetrar, depois dessa pandemia, vai penetrar na nossa vida de forma muito mais forte. Então, quem hoje ia para um restaurante, né, hoje pede a comida em casa, porque é muito mais confortável ficar em casa. As pessoas aprenderam que ficar em casa é muito bom. E acho que a internet vai se fortalecida, essas relações através da internet serão fortalecidas a partir de agora. Eu conversava hoje com um amigo sobre essa questão do home office. Olha, o home office eu sei pronunciar, viu? E eu falava com ele o seguinte, que a minha experiência de trabalhar em casa, com toda aquela parafernália, aqui são 2 computadores, 2, 3 smartphones, câmera, não sei o quê, e eu arranjo um lugar para dormir aqui, né? Pois bem, eu disse a ele que essa experiência eu já vivia há muitos anos, mas não creio que esse seja um processo de adaptação instantânea e rápido de qualquer ser humano. Eu estou nisso há muitos anos, mas adoro sair todo dia para bater papo, tomar um cafezinho. Eu costumo dizer que o bate-papo, o cafezinho, é minha terapia diária para continuar produzindo. A cervejinha e o cafezinho são insubstituíveis. Tem que ser olho no olho, né? Tem coisa mais gostosa do que reunir os amigos para tomar uma cerveja ou tomar um cafezinho no final da tarde. É delicioso mesmo. Tatiana, você teve uma experiência política, na atividade pública política, muito interessante, porque é um posto de secretária-chefe do Gabinete Civil, onde as pessoas que para lá vão são preparadas para dizer muito não. Que essa experiência na atividade pública como secretária-chefe do Gabinete Civil é uma experiência para mais uma vez, mais outra, ou basta? Eu tive 2 experiências. Aliás, eu entrei no serviço público aos 18 anos, né? Eu passei por vários presidentes, assessorando os presidentes no plenário. Então, eu acho que desde aquele tempo que eu aprendi a dizer não. Mas depois eu fui consultora da governadora Vilma durante 8 anos. E também aí eu disse muito não, porque eu dava pareceres que eram não aprovados pela governadora
E naquela época que existia a consultoria, esses pareceres, quando homologados pelo governador, tinham força normativa, pelo menos para a administração. Então, eu aprendi a dizer muito não, especialmente para servidor, porque a gente analisava muitos processos de servidores. Mas em contratos também, em outras análises que eu fiz. Então, eu aprendi a dizer não. No gabinete civil, eu acho que eu adquiri um outro aspecto. Na verdade, eu não adquiri um aspecto. Eu acho que eu adquiri uma outra habilidade, né? Que foi dizer não, mas muito negociado, sabe? Eu aprendi a conversar muito mais, porque na consultoria era uma questão processual. E a decisão ia para a governadora e eu só dava o parecer escrito. No gabinete eu tive que começar a conviver com as pessoas e as pessoas me procuravam muito. Eu estava sempre lá, eu trabalhava o dia inteiro no gabinete e as pessoas se acostumaram a ir conversar comigo. Então você tinha não só as associações, como os sindicatos, até servidores mesmo, individualmente, que me procuravam. E assim, eu não digo que eu dizia não, mas eu fundamentava o não. Então eu aprendi a conversar para dizer não, sabe? E eu acho que essa foi uma experiência muito forte, muito forte. Eu procurava criar uma mesa de diálogo e negociação sempre. Porque, como secretária-chefe do Gabinete Civil, eu entrei com um propósito. Eu seria aquela pessoa que evitaria que os problemas chegassem ao governador. Então, meu papel, né, era tentar resolver antes que chegassem ao governador. Porque o governador tinha muita coisa para fazer, né? E eu tinha esse papel. Então, a UERN, por exemplo, né, que foi uma das entidades, a UERN foi uma associação que esteve sempre presente, né? E o Cine Saúde, que foi a primeira vez que fizeram uma ocupação na governadoria. Então, eu aprendi a negociar. E acho que no final do 4º ano eu estava virando uma expert em negociação. Tatiana, mas você não respondeu. Eu não sei se é estratégia também da negociadora e ex-secretária. Você não respondeu. A volta a um posto dessa natureza está descartado? Não, eu acho que eu já tive a experiência que eu precisava, né? Eu acho que eu tenho agora um projeto de realmente fortalecer o meu escritório e prepará-lo para outros desafios. Eu sempre tive a opção de me manter como uma boutique de direito. Eu não quero expandir para outras cidades e eu não quero fazer ações de massa, mas eu quero estar preparada para ser uma pessoa que vai resolver o seu problema quando ninguém mais puder resolver. Então, chega aquele caso difícil, eu quero ter hoje uma equipe, né? Uma equipe que vai me ajudar a resolver o seu problema mais difícil. E é isso que eu tenho um projeto agora, bem longe essa história de voltar ao gabinete civil. Tatiana, Maírton França, professor, ex-secretário dos quadros da UERN, as reuniões virtuais do CONCEP, que é o conselho, principal conselho, acho que é um dos principais conselhos, Maírton, se não, você me faz esse reparo. Se não é o CONCEP, é o CONSUNE, acho que é o CONSUNE, né? Mas ele fala aqui que o CONCEP da UERN, as reuniões estão muito mais produtivas que as presenciais. Acho que essa modalidade veio para ficar. Marlos de Góes, adiantamos em 10 anos a forma de trabalhar por causa da pandemia. Todos em casa trabalhando, interagindo e produzindo mais. E Tereza aqui mandou, eu te amo, mamãe.
Essa é a mais conectada da família, né? Oh, deu para perceber. Ela é super conectada. Essa daí vai ser. Eu também te amo, Tetê. Tá certo, tá ótimo. Nós estamos chegando já praticamente no final, Tatiana. A gente falando aqui. Eu lembro que o cargo que você ocupou, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes cargos da estrutura do governo do Estado. E no passado, quando não existia essa capilaridade de secretarias, existia o cargo de secretário-geral, né? Era o secretário-geral e os demais cargos de destaque eram coordenadoria disso, daquilo outro. Você foi uma espécie de secretária-geral, supersecretária. Não quer voltar? Tudo bem. Vamos agora para um quadro, afunilando o fechamento desse nosso bate-papo, que é o abobômetro. O abobômetro, na verdade, é um equipamento que eu adquiri recentemente à NASA, onde eu e você temos a obrigação de produzir algumas abobrinhas, né? Eu espero que você se empenhe, porque todos os meus convidados se empenham bastante nisso, né? E outro detalhe, é onde eu também eu faço algumas pegadinhas, algumas sacanagens, mas eu quero lhe alertar que nenhum dos meus convidados anteriores deixou de falar comigo, viu? Todos continuam, civilizadamente eles continuam me dando bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se é uma forma disfarçada de... Mas tudo bem, vamos lá. Eu sou tolerante, pode... Tá certo. Tatiana, a César o que é de César. E a Tatiana, o que lhe cabe e ninguém tasca? O compromisso com o meu cliente. Então, se você chegar no meu escritório e me entregar uma causa, você vai sair de lá confiante que eu vou resolver. Eu até costumo dizer, os clientes chegam lá e olham para mim e dizem assim, estou muito estressado. Eu digo, quem tem que ficar estressado sou eu. Porque você está me pagando para resolver o seu problema. Então, você sai daqui e deixa o seu problema comigo. Esse compromisso com o cliente, ninguém toma de mim. Né? Então... É interessante que eu, respondendo a alguns processos, às vezes alguém falava sobre questões relacionadas ao advogado, etc. Eu disse, olha, eu não estou sabendo de nada, quem sabe é o advogado. Aí o interlocutor perguntava, e você não se preocupa? Eu disse, não, a preocupação é dele. Eu sou o réu. Se você começar a se preocupar, troque de advogado. Pois é, eu nunca me preocupei. Confiando no seu advogado. Sempre, um timaço. Defina-se em virtudes e defeitos. Eu sou uma pessoa determinada. Isso é virtude ou defeito? Isso é virtude. Eu sou determinada e obstinada. Né? E muito. Se eu decidir que vou fazer algo, olha, você saia do meio. Eu acho que todas as pessoas deveriam ser um pouco determinadas e um pouco obstinadas. Eu jamais desisto. Né? Agora, um defeito meu, eu sou chata. Eu sou chata, Carlos. Eu sou tão exigente com as pessoas, com todas as pessoas. E eu deveria ser menos. Né? Porque, às vezes, eu até acho que as pessoas fazem um esforço enorme para me corresponder ao que eu espero. Né? Então, eu estou ficando mais tolerante. Esse é um projeto meu. Eu preciso deixar tá ótimo. deixar de ser chato. Honório de Medeiros, ainda acordado. Cuidado, Tatiana. Vem Quixó por aí. Ó. Nada disso. Você que é um exagerado. Tereza Barbosa, excelente bate-papo. Passou rápido. Passou ainda tem alguma coisa. Help Soares, competência aí tem. Patrícia Monte Duarte, desde criança que é determinada. O que você define como... Essa foi minha vizinha durante muitos anos. O que você define, Tatiana, e a gente pode aspirar como jamais. Que você jamais fará, jamais isso, jamais aquilo. Nada. Não tem jamais. Nada. Então a hipótese de voltar à atividade pública e ser secretária-geral do Estado não está descartada. Pronto, tá? Pronto, se tinha um Quixó, não era o Honório de Medeiros. Pronto, armei. Querida, nós estamos chegando ao final, mas ainda cabe um arrependimento grande
que você só vai falar para mim e o povo das redes sociais agora. Pode falar baixinho, não tem problema. Eu não conto a ninguém, só Eu eu e o povo. viveria mais simplesmente. Então, eu fui uma pessoa que, ao longo da minha vida, eu criei situações que são um fardo para mim hoje, né? Então, eu tenho uma estrutura muito grande de casa, eu acumulei muita coisa, eu tenho um escritório enorme com muitos colaboradores. Eu teria estrutura menores, eu teria que me preocupar com menos coisas, de acumular menos. Eu viveria mais simplesmente e de forma mais independente. Eu acho que seria mais feliz. Então, eu hoje me arrependo de ter acumulado tanto, de ter construído estruturas tão grandes para dar conta. Eu viajaria mais, eu iria mais para a praia. Então, essa vivência, né, mais simples é uma coisa que eu não gostaria, que eu gostaria de ter tido, e disso eu me arrependo. Então, eu acho que todo mundo deveria aproveitar essa pandemia, né, que nos aproximou tanto da nossa casa e das coisas que nos cercam, para refletir sobre tudo isso. Eu viveria mais simplesmente. Tatiana, a gente está chegando ao final, como eu já lhe disse, o Honório aqui perturbando, dizendo que bem que eu disse que ele ia fazer. Honório, rapaz, vai dormir. Você tem o direito de se vingar fazendo uma pergunta para mim. Agora, eu democraticamente respondo se quiser. Eu sempre penso por que você optou por ficar em Mossoró, né? E se você saísse de Mossoró, aonde você iria? Eu acho que não tem como eu sair de Mossoró, porque Mossoró não sai de mim. A minha opção foi uma opção de capial. Eu sou um capial, um homem do sertão, apaixonado pelo meu lugar. Mas se eu tiver de sair daqui, Natal. A propósito, eu tenho várias razões para estar em Natal. Inclusive, muitos e muitos amigos. E os meus amigos são sempre muito valorosos. Não tem nada mais valoroso do que a minha família, as pessoas que eu gosto, como os meus amigos. Eu sou um homem apaixonado pelo ser e não pelo ter. E esse programa, Tatiana, também é uma forma da gente homenagear algumas pessoas. E eu quero aproveitar esse programa, a sua presença, para homenagear o seu pai, que eu acho que é um nome que precisa ser melhor conhecido, não apenas como político, mas como gente. Sabe, eu acho isso muito significativo. Eu acho que a nossa memória, a memória política, a memória do Rio Grande do Norte, deve ainda muito a Dalton e outros nomes. Então, esse programa é uma homenagem a Dalton Cunha e, se Deus quiser, historiadores, gente que estuda a política, essas pessoas vão resgatar um nome tão valoroso como de Dalton Cunha. Então, minha homenagem, meu beijo a você, a sua família, um abraço em Carlisle. Pode se despedir. Eu gostei demais de participar do seu programa. Eu tenho que lhe confessar que essa é a minha primeira live. Então, eu acho engraçado que eu achei que ia poder fazer a live no computador. Disseram, não, você tem que fazer no celular, né? E eu me preparei para fazer no celular. Mas eu gostei demais de participar. Eu agradeço a todas essas pessoas, amigas, que eu estou acompanhando aqui, que estão nos assistindo, né? Nos escutando e nos assistindo. E agradecer a todas aquelas que fizeram comentários. E meu amigo Honório Medeiros, que está acordado até essa hora, né? Ele disse que eu estou com a idade avançada e não posso mais sair. A Maírton França parabeniza o espaço, a oportunidade, o bate-papo que nós dois estamos travando. Nós temos também aqui Carla Carim, excelente live. Maírton é um grande professor, um grande conhecedor, né, de recursos hídricos e de meio ambiente. Eu tive um enorme prazer de trabalhar com ele no governo. Aliás, a equipe de recursos hídricos que participou comigo, né, e fizemos o projeto nessa área de recursos hídricos, era toda muito competente. Meu amigo Maírton, um grande beijo para você. Eu morro de saudade, viu?
Ok, Tatiana, obrigado por você ter atendido o nosso convite, obrigado aos internautas, aos familiares, amigos, desconhecidos, por terem convergido para esse espaço. Nas próximas semanas, eu não sei precisar quando, nós teremos plataformas convergentes, então o Carlos Santos aos Vivos poderá ser acompanhado do YouTube, na Smart TV, no Facebook, nessa plataforma do Instagram. E a ideia é sempre essa, esse papo leve, com nenhuma sacanagem. Segundo o Honório, ainda fiz algum. Não, Honório, você que é o problema, já era para estar dormindo. Então, um abraço, um beijo a vocês, gente. Tatiana, muito obrigado. Um beijo muito grande para você. Aos vivos. Aos vivos. Aos vivos. Até a próxima segunda-feira, pessoal, com mais um convidado especialíssimo. Tchau. Tchau.